Mas eu também quero aproveitar a oportunidade, hoje, senador Pedro Simon, senadora Vanessa, senadora Luísio Nunes Ferreira, para me congratular com o Supremo Tribunal Federal pela decisão tomada na semana anterior à semana do Carnaval, quando garantiu, se manifestou pela constitucionalidade da lei da ficha limpa. Eu já tinha tido a oportunidade, naquela semana, de me pronunciar desta tribuna, onde manifestei a minha convicção de que o Supremo Tribunal Federal iria tomar essa decisão histórica, que vem contribuir para melhorar a qualidade da política e dos políticos no nosso país. E eu queria, na tarde de hoje, fazer alguns comentários e alguns registros desta decisão histórica. A decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade da lei da ficha limpa, tomada na semana passada, representa uma vitória histórica da mobilização popular em torno de uma lei que persegue a moralidade administrativa e a probidade como requisitos essenciais àqueles que buscam candidatar-se a cargos eletivos. A discussão travada entre os ministros no último dia 16 era, em síntese, se uma condenação proferida por órgão colegiado, que, de acordo com o texto da Lei Complementar número 135 de 2010, a Lei da Ficha Limpa, passa a gerar causa de inelegibilidade, afrontaria o princípio da presunção de inocência. Tal princípio, expresso em nossa Constituição de 1988, afirma que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, artigo 5º da Constituição. Especificamente em matéria eleitoral, nossa Carta Política também indica: é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Artigo 15, inciso 3. Essa tese, contrária à constitucionalidade da lei da ficha limpa, foi acolhida por 4 ministros. Porém, a maioria dos ministros posicionou-se favoravelmente à lei complementar. Merece aqui destacarmos alguns pontos levantados pelos ministros que sustentaram a constitucionalidade da referida lei. O relator das 3 ações que questionavam os aspectos da constitucionalidade da lei da ficha limpa foi o ministro Luiz Fux. Em seu voto favorável à constitucionalidade da lei, ele aduz: não cabe discutir nestas ações o sentido e o alcance da presunção constitucional de inocência, ou a não culpabilidade, como se preferir, no que diz respeito à esfera penal e processual penal. Cuida-se aqui tão somente da aplicabilidade da presunção de inocência especificamente para fins eleitorais, ou seja, da sua irradiação para ramo do direito diverso daquele a que se refere a literalidade do artigo 5º, 57 da Constituição de 1988. Prossegue: são notórios a crise do sistema representativo brasileiro e o anseio da população pela moralização do exercício dos mandatos eletivos no país. Prova maior disso é o fenômeno da judicialização da política, que certamente decorre do reconhecimento da independência do Poder Judiciário no Brasil, mas também é resultado da desilusão com a política majoritária. A presunção de inocência, sempre tida como absoluta, pode e deve ser relativizada para fins eleitorais, ante requisitos qualificados como os exigidos pela Lei Complementar número 135 de 2010. A ministra Rosa Weber ressaltou que o fim constitucional último das regras de inelegibilidade é assegurar a soberania popular em sua plenitude e que não há nessas regras caráter de sanção
ou qualquer natureza jurídica de sanção penal. Diz a ministra, o escopo da inelegibilidade não é punir. A norma jurídica não tem no indivíduo seu destinatário primeiro. O foco é outro. O foco, a meu juízo, é a coletividade, buscando preservar a legitimidade das eleições, a autenticidade da soberania popular e, em última análise, assegurar o processo de concretização do Estado democrático de direito. Continua a ministra. A dispensa do trânsito em julgado, na hipótese de haver condenação colegiada, como previsto na lei da ficha limpa, não afronta o princípio da não culpabilidade. A mais nova ministra acrescentou que o entendimento de que um princípio da presunção de inocência deve ser estendido até o julgamento definitivo do processo não é universalmente compartilhado e afirmou que esse princípio é pertinente ao processo penal. Continua a ministra. Na seara eleitoral e, mais precisamente, no campo das inelegibilidades, os princípios constitucionais prevalentes são a proteção do interesse público e da coletividade, ante do interesse individual e privado. Reputo não afrontar o princípio da não culpabilidade à dispensa do trânsito em julgado, na hipótese de haver condenação colegiada. O homem público, ou que pretende ser público, não se encontra no mesmo patamar de obrigações do cidadão comum. No trato da coisa pública, o representante do povo, detentor de mandato eletivo, subordina-se à moralidade, probidade, honestidade e boa-fé, exigências do ordenamento jurídico que compõem o mínimo ético condensado pela lei da ficha limpa, através de hipóteses concretas e objetivas de inelegibilidade. Já o ministro Joaquim Barbosa enalteceu a mobilização popular e o despertar de uma nova consciência sobre a democracia. Diz ele, somando-se a outros projetos já existentes sobre o assunto, não se pode negar que um projeto de lei de iniciativa popular que trata especificamente de um tema diretamente ligado à escolha dos nossos representantes revela muito mais do que uma simples mobilização social. Revela, sobretudo, um despertar de consciência a respeito do real significado da democracia e de um dos seus elementos constitutivos essenciais, que é a representação política. Sem dúvida, há na sociedade brasileira um clamor pela superação do nosso passado clientelista e patrimonialista e pela transição para um futuro de virtude e de coparticipação. O que se busca é o abandono da complacência e da conivência com a falta de moral, de honestidade, que aqui e ali ganham fóruns de aceitação, até mesmo pela via de expressões jocosas, que não raro caem no gosto popular, como é o caso do execrável rouba, mas faz. O objetivo é avançar rumo a uma exigência efetiva de ética e transparência no manejo da coisa pública, da res pública. O ministro Ricardo Lewandowski ressaltou que a norma foi apoiada por mais de 1,5 milhão de assinaturas. Teve aprovação unânime nas duas casas do Congresso Nacional e foi sancionada sem qualquer veto. Estamos diante de um diploma legal que conta com o apoio expresso e explícito dos representantes da soberania nacional, afirmou o ministro Lewandowski. Lewandowski ainda frisou que a lei não foi tratada de afogadilho no Congresso. Ao contrário, foi alvo de intensos debates, incluindo a questão do princípio da não culpabilidade, também chamado de presunção de inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado sem decisão transitada em julgado, quando não cabe mais recursos. Acrescentou que, diante de dois valores de natureza constitucional de mesmo nível, suspensão de direitos políticos somente por meio de condenação criminal transitada em julgada
em julgado, inciso 3 do artigo 15, e probidade administrativa e moralidade para o exercício do mandato, considerada a via pregressa do candidato, parágrafo 9º, artigo 14 da Constituição, este último deve prevalecer na análise da lei da ficha limpa. A meu ver, diz o ministro Lewandowski, são valores de igual dignidade e peso constitucional, e é uma opção legislativa legítima que foi feita pelo Congresso Nacional, concluiu. A ministra Carmen Lúcia acompanhou integralmente o voto do relator. Consignou que a democracia representativa demanda uma representação ética. Se não for ética, não é legítima. A ministra ponderou que o que se passa na vida de alguém não se desapega de sua história. O ser humano se apresenta inteiro quando ele se propõe a ser o representante dos cidadãos, pelo que a vida pregressa compõe a persona que se oferece ao eleitor, e o seu conhecimento há de ser de interesse público para se chegar à conclusão quanto à sua aptidão, que a Constituição Federal diz, moral e proba, para representar quem quer que seja. O ministro Aires Brito, também favorável à constitucionalidade da ficha limpa, revelou que a Constituição Federal consagrou 3 valores como símbolo da maturidade política: a democracia, o meio ambiente ecologicamente equilibrado e a moralidade na vida pública. Para o ministro, esses são valores que todo povo que se preza na sua experiência histórica, consagra. Nesse sentido, o ministro fez questão de frisar que a Constituição merece elogios por haver consagrado o princípio da moralidade. Diz o ministro Aires Brito, a lei da ficha limpa tem a ambição de mudar uma cultura perniciosa, deletéria, de maltrato, de malversação da coisa pública, para implantar no país o que se poderia chamar de qualidade de vida política, pela melhor seleção, pela melhor escolha dos candidatos respeitáveis. Finalizando o seu voto, o ministro Aires Brito lembra que a palavra cândido significa limpo, puro, e candidatura significa pureza ética. Uma pessoa que desfila pela passarela quase inteira do Código Penal ou da Lei da Improbidade Administrativa pode se apresentar como candidato? Indagou o ministro Aires Brito. Já o ministro Marco Aurélio também se manifestou de forma favorável à constitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar número 135 de 2010 e reafirmou que os preceitos são harmônicos com a Carta da República e visam a correção de rumos nessa sofrida pátria, considerado um passado que é de conhecimento de todos. Diante de toda essa profunda e respeitada argumentação apresentada pelos membros da nossa Corte Constitucional, resta-me o sentimento que o Brasil caminha no rumo certo, no caminho de uma maior efetividade pela moralidade e probidade em relação à coisa pública. Essa importante e histórica decisão da nossa Corte Constitucional traz à tona 2 outros aspectos relevantes: o avanço da democracia participativa e o papel do Supremo Tribunal Federal frente aos anseios da vontade popular. O apoio popular emprestado ao projeto de lei da ficha limpa foi possível, em grande parte, a mobilização das organizações da sociedade civil, aliada ao uso das recentes tecnologias de comunicação, as redes sociais, que cada vez mais aproximam os cidadãos dos grandes debates de interesse nacional. A democracia participativa ganha, assim, novas e poderosas ferramentas para o seu fortalecimento